Olá, estaremos hoje com uma entrevista muito importante, com o tema Os papéis impostos à mulher. E para essa entrevista, nós traremos a nossa professora, Valmíria. Seja bem-vinda, Valmíria. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. É muito bom estar aqui nesse momento, falando sobre esses assuntos, né, complexos, que implicam aí a figura feminina. Eu acho que ser mulher nesse universo é justamente isso, sabe? É como você andar na corda bamba. Você não pode ser muito doce, nem muito hot, você não pode ser muito inteligente, nem muito nécia, né? Você não pode ser muito tímida, nem muito atirada. Então a gente vive aí tentando se equilibrar, tentando alcançar uma perfeição que é de um padrão que não nos cabe, né? Então eu sempre pendi para alguns lados, vamos dizer assim, né? E sim, exatamente por isso eu sempre sofri as sanções, né? Esse tipo de situação é muito recorrente na minha vida. Isso sempre me gerou muito amor e ódio ao mesmo tempo, né? E eu acho que, na verdade, as pessoas realmente, a maioria, não todas, né? Elas realmente têm medo das mulheres que não são passíveis de controle, né? Então, quando você não se encaixa nos perfis, esse tipo de sanção acontece para tolher mesmo, para cessear você, de maneira que você não precise aí, que você não fuja daquilo que é o objetivo, que é a expectativa, né? Então é complicado, né? E aí a gente pensa em tudo um pouco, né? Então, mesmo quando a gente tem o direito de ir e vir, a gente tem que ponderar sobre onde, sobre como, né? Sobre com quem, porque a gente não se sente segura dentro de uma sociedade que, né, mesmo civilizada, a gente ainda se depara com muitos comportamentos primitivos, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Ser mulher em sociedades machistas, e infelizmente isso é uma grande maioria no mundo, é esse, o de você não ter a liberdade de ser quem você é realmente e como você é. Porque já existe uma expectativa, né? Já existe um padrão estabelecido, né? Pré-estabelecido, que você tem que seguir, né? Porque se você não seguir, você vai aí passar por sanções, e essas sanções nem sempre são muito fáceis. A gente é ensinado, por exemplo, que você tem que manter aí um padrão, né, estético, seja em relação ao cabelo, ao corpo, à roupa, mas você não é ensinada a vivenciar as experiências da negativa, né, disso. Então, como que você lida com essas emoções, né? É difícil quando você não é aquela pessoa que é aceita, porque você tem uma característica que você não pode mudar, né? Então, quando a gente pensa no cabelo, sim, o cabelo a gente consegue até mudar um pouquinho, né? Não muito, mas um pouquinho. Mas e as outras características, né? Tem coisas que não dá para mudar, né? Tem coisas que são nossas mesmo e que vão permanecer assim como característica, e que você não pode ou não deve ser discriminado por conta de alguma coisa desse tipo, né? É muito cruel, principalmente porque geralmente a gente começa a enfrentar esse tipo de situação ainda na infância. Então, imagina uma criança se deparar com esse tipo de situação. Então, eu descobri que eu era negra quando eu tinha 6 anos, por exemplo, porque meu pai comprou uma casa num bairro que era considerado nobre. Nós só tinha, acho que 2 famílias na minha rua de pessoas negras, né? Onde um deles era adulto já, né? Era o pai, e a minha casa que tinha o meu pai e nós que éramos crianças. Então, quando eu fui brincar, quando eu comecei a brincar, as meninas da rua me criticavam, né? E falavam coisas muito pejorativas, né?
e desconfortáveis, e mencionava, né, que eu era negra, e que por isso eu não era como elas, né? Então, foi aí que eu descobri que eu era negra, né? E daí começou os questionamentos, porque eu engolia seco, eu não cheguei logo a apresentar essa situação para os meus pais, eu fiquei sofrendo ali por algum tempo, até que por um acaso, um dia eu estava vendo a minha mãe, né? Minha mãe tomou banho, estava se escovando, e por acaso eu estava no quarto, né? E aí eu estava olhando ela, e eu ficava olhando, assim, admirando. Aí meu pai entrou no quarto, e aí bem na hora eu falei assim, eu queria tanto ser como a minha mãe. E ele só olhou assim, por quê? Porque a minha mãe é tão linda, tão branca. E o padrão que eu estava me referindo era por conta da cor da pele, né? E ela tinha os cabelos lisos, cabelos negros, né? E eu achava que se eu tivesse tido a sorte, né, de nascer daquela forma, eu não estaria passando por aquilo que eu estava passando. E aí começou a minha autoaceitação, porque meu pai, que era negro, começou a falar algumas coisas, né, bem duras, bem firmes, da forma dele. Ele não era muito, né, mas foram muito reais e muito importantes, porque daí ele falou várias coisas sobre aquilo que as pessoas querem que você acredite sobre você, né? E aí, que nem tudo que as pessoas dizem sobre você, você deve aceitar, você deve acreditar, né? Porque você não pode, de forma nenhuma, intimidar ou se envergonhar daquilo que você é ou de como você é, só porque você não é como os outros, né? Ninguém precisa ser como os outros, né? Então, daí começou toda a minha trajetória. Eu era bem jovem, como vocês percebem, como eu falei, e foi muito importante para mim essa fala dele. E aí ele não parou mais, né? Ele sempre falava coisas do tipo, né, mostrando que o negro historicamente sofria esse tipo de coisa, mas que eram coisas que a gente precisava saber que desde sempre estavam errados, que quem estava errado eram eles e não nós, né? Nossa, Val, que lindo esse relato. Nossa, eu ouvi o seu pai conversando com você, e aí eu penso que ele realmente foi uma fonte de inspiração para você nessa questão, tanto de aceitação e também, assim, eu sou mulher, eu sou negra e eu posso ser o que eu quiser. Então, isso é uma coisa muito bonita, né? Mostra como os papéis impostos à mulher, eles também podem ser quebrados, esses papéis, né? Embora estão estagnados pela própria família. A família tem um grande, vamos dizer assim, alicerce, né? E função realmente de fazer essa reconstrução, de indicar, né? Ajudar nessa construção. O que você pensa sobre a expressão sexo frágil? Bom, eu acho que é aquele que tem maior dificuldade de lidar com as situações, né? Como términos, perdas, né? Adversidades. Então, eu acho que nesse aspecto, acho que existe uma fragilidade maior por parte dos homens em lidar com essas situações, né? Esse homem que culturalmente é ensinado que sentimento, sensibilidade, né, é coisa de mulher, ele não consegue lidar com as próprias emoções. Então, em consequência disso, nós temos realidades como o feminicídio, por exemplo. Então, essas estruturas que têm sido repassadas geração após geração, elas são totalmente tóxicas, né? Então, por mais que os homens sejam beneficiados, eles também são, de certa forma, eles são vítimas também. E aí é crescente, né, o caso de feminicídio. E os dados mostram que esses casos, na verdade, são motivados por sentimentos de posse, né, que quando frustrados, ele acaba se expressando das formas mais, né, de violência, das diferentes formas de violência, né, não precisa nem citar, né. É claro que a questão da fragilidade, a gente pode pensar a questão da mulher, né, a questão de vulnerabilidade que algumas mulheres se encontram. Mas, assim, parte dessa vulnerabilidade vem justamente de estruturas, né,
que são excludentes, que limitaram os espaços das mulheres, né, espaço de fala, de um real desenvolvimento econômico, político, né. Então, essa falta de independência acaba fazendo com que algumas mulheres sejam reféns de situações humilhantes e até desumanas, né? Então, se eu cresço aprendendo que o homem é que tem que prover, dificilmente eu vou perceber que eu também posso ser independente financeiramente, né? Então, nesse sentido, não é sobre o que você é capaz, né? É sobre aquilo que tem sido conveniente fazer você acreditar. Então, é sobre domínio, né? É sobre poder. Eu acho que o maior problema é a desconstrução, né? A desconstrução cultural é muito difícil, ela é demorada, né? Os resultados vêm a longo prazo, né? Então, Jacques Derrida tem uma teoria da desconstrução que ele apresenta outras coisas, entre outras coisas, uma ideia que é além do pensamento binário, né? E aí, quando eu me refiro do que você não pode ser muito isso nem muito aquilo, né? Então, é urgente, né, que a gente faça mudanças nessas concepções, né? Porque senão as mulheres não têm como ser realmente como são, como pensam, não podem pensar como realmente querem, né? Porque tudo é classificável, tudo é rotulado, né? Então, eu acho que não precisa de um título e nem de um julgamento de valor. Então, são processos que precisam ser provocados, né? E criados, como é o caso que nós estamos fazendo nesse projeto, por exemplo, né? Levantando discussões como essa, para que mais e mais pessoas tenham oportunidade de fala, né? De se colocar, de refletir sobre alguns pontos da sua própria vida, esses diálogos, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, se perceber dentro de situações e aí ter o prazer de se descobrir numa situação de liberdade de pensamento, de liberdade de escolhas, né? E de ser feliz, de ser quem realmente você é. E é isso. Bem, pessoal, a entrevista foi maravilhosa, eu estou lisonjeada para trazer para esse projeto a nossa professora Valmíria, né, que trouxe um relato muito importante, os papéis impostos à mulher, a discussão, a reflexão. Eu quero agradecer, estamos chegando ao fim, e esperem para o próximo episódio. Com você, Val. Que isso, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história, da minha experiência de vida, e falar, né, sobre esses temas que são tão complexos e tão importantes para todas nós mulheres. Mais uma vez, obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Espero tchau, até a próxima.